Este é o Giro Distrital, aqui você fica por dentro dos principais acontecimentos da esfera política de Brasília. Nesta edição, contraponto. Parlamentares repercutem a tributação de imposto de renda para quem recebe até 2 salários mínimos no ano que vem. Reconhecimento. Deputados distritais são homenageados com a medalha Tiradentes concedida pela Polícia Militar do DF. Prevenção de acidentes. A audiência busca alternativas e soluções para o tráfego de caminhões em São Sebastião. Saúde. Veja como está a aplicação da lei que garante a prescrição de medicamentos por profissionais da enfermagem. Semana do Idoso. CLDF promove atividades voltadas para este público. Academias ao ar livre. CLDF discute a regulamentação dos Fit Trucks. E claro, também vamos destacar o que foi notícia na Câmara Legislativa na primeira semana de outubro. Na sessão ordinária de 1º de outubro, a Câmara Legislativa autorizou o governo distrital a contratar empréstimo de até 522 milhões de reais com o BNDES, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. O empréstimo faz parte do novo Programa de Aceleração e Crescimento do governo federal e tem o objetivo de expandir a linha 1 do metrô de Samambaia. O governador está fazendo uma grande obra que será a expansão do metrô de Samambaia. Diga-se de passagem, Samambaia, se a gente dividir ela em 3 partes, o metrô só atende uma parte das 3. Então agora vai poder atender a segunda parte de Samambaia, que é uma grande parte. Parabenizar o governador Ibanez por essa expansão desse metrô, que desde a sua fundação permanece lá, como eu falei, 1/3. A cidade de Samambaia vai se beneficiar demais. Os parlamentares também aprovaram crédito suplementar de 162 milhões de reais para o GDF. Os recursos serão destinados à Nova CAP, ao Jardim Zoológico, ao DR e à Secretaria de Ciência e Tecnologia. No dia 1º, os distritais também aprovaram um projeto que integra os servidores das especialidades Engenharia de Produção e Engenharia Química do cargo de gestor em políticas públicas e gestão governamental à carreira de planejamento urbano e infraestrutura. A categoria assistiu à sessão da galeria do plenário e aplaudiu a alteração. Parabéns aí à mobilização do Acenfra. Outra norma aprovada pela Câmara no dia 1º permite à mesa diretora da Casa propor anualmente até 8 projetos de homenagem a personalidades que praticaram atos de relevante interesse para o Distrito Federal. Transporte público e restaurante universitário. Essas foram as demandas apresentadas pelos estudantes da Universidade do Distrito Federal, na sessão ordinária do dia 1º, direto da galeria do plenário. Boa parte desses meninos e dessas meninas que estão aqui, eles são pobres. Querem estudar para crescer na vida. Entretanto, não está sendo dadas as condições objetivas para que eles possam estudar. Nós lutamos tanto para que surgisse essa universidade. Se o objetivo era atender especialmente a população de Ceilândia, de Taguatinga, de Planaltina, de Arapuanga, de Braslândia e do entorno do Distrito Federal, está falhando. Essa casa vai defender e proteger os interesses da sociedade, em especial os alunos e professores da UNDF. Fica aqui o nosso compromisso. A privatização da CAESB foi discutida em audiência pública promovida pelo deputado Fábio Félix. Trabalhadores e representantes sindicais criticam a precarização do trabalho e a violação de direitos. Uma forma de precarizar, não contratar. Se não tem concurso público, tem precarização, porque, obviamente, é uma sobrecarga sobre os trabalhadores. A sessão ordinária do dia 2 de outubro foi marcada pelas críticas dos distritais ao sistema de saúde público do DF. Os parlamentares reprovaram as filas para cirurgias e denunciaram corrupção no Instituto de Gestão Estratégica de Saúde do Distrito Federal, o IGES. Brasília tem um orçamento bilionário. Nós estamos falando de mais de 10 bilhões de reais que vai para a saúde pública do Distrito Federal e nós estamos vendo os hospitais sucateados, as cirurgias não acontecendo, não a contratação de médico, de profissionais de enfermagem, técnicos de enfermagem, assistentes sociais, assistentes de saúde. A sensação da população é de completo abandono. Hoje, mais uma operação do Ministério Público contra o IGES. Mais uma denúncia de corrupção. O IGES é isso, é desvio de dinheiro,
é falta de transparência, é desrespeito à legislação, é desrespeito aos trabalhadores e, principalmente, desrespeito à população. A maior epidemia de dengue foi o destaque do relatório dos primeiros 4 meses deste ano da Secretaria de Saúde do DF. A apresentação foi feita na reunião da Comissão de Fiscalização, Governança, Transparência e Controle da Câmara Legislativa no dia 3. Nós tínhamos aqui no Distrito Federal a circulação por diversos anos seguidos do sorotipo 1. E nós tivemos, então, a inversão no final do ano passado para a circulação do sorotipo 2. Então, esse é um cenário que aconteceu não apenas no Distrito Federal, mas em diversos estados brasileiros, o que culminou com a maior epidemia da história do país, né? Nós já somamos mais de 6 milhões de casos de dengue no Brasil. Na reunião, a secretária anunciou um plano de mobilização pré-temporada de chuvas para enfrentamento à dengue no DF. A dengue é uma arbovirose, né? é uma arbovirose que carece de mudança comportamental, carece de colaboração de todas as esferas, de todas as secretarias. Então, a gente precisa lançar mão de todos esses instrumentos, essas ferramentas, para que a população do Distrito Federal se sinta realmente cuidada, protegida. O governo federal anunciou o aumento do salário mínimo, que subirá de R$ 1.412 para R$ 1.509. É o que consta no projeto de lei orçamentária anual para 2025, enviado pelo governo Lula para o Congresso Nacional. Com o aumento, pessoas que recebem até 2 salários mínimos terão de pagar imposto de renda no próximo ano. Isso porque a faixa de tributação se manteve em R$ 2.824, que é o dobro do salário mínimo atual. O assunto repercutiu aqui na Câmara Legislativa. A deputada Paula Belmonte, do Cidadania, afirmou que itens básicos de supermercado estão caros e disse acreditar que essa medida de taxar quem recebe até 2 salários mínimos seria para pagar custos de viagens presidenciais e para manter as pessoas dependentes de programas de assistência social. Não percebe que a população está passando fome, não percebe que a população está sentindo na pele o valor e o preço dessa desmando desse governo federal, que tem cada vez mais colocado os seus parceiros e seus companheiros dentro dos ministérios, dentro das empresas públicas, inchando a máquina pública, para que nós estejamos pagando conta. Não percebe que, infelizmente, essas viagens milionárias que a dona Janja e o Lula vêm fazendo, custam no nosso dinheiro, no nosso bolso. E agora, querendo cobrar das pessoas que recebem um salário, 2 salários mínimos. Já não basta a blusinha, já não basta a economia estar do jeito que está. E agora, o senhor e a senhora que trabalha e muitas das vezes ganha R$ 2.800, vai começar a pagar imposto de renda. Infelizmente, esse é o governo da desumanização, é de mostrar para as pessoas que elas não têm mais qualidade na alimentação e querendo colocar a população de uma forma, infelizmente, cada vez mais dependendo do Bolsa Família e de assistência social, sem procurar ter o desenvolvimento econômico do nosso país. Os deputados de esquerda se manifestaram defendendo o atual governo e lembrando que a promessa do presidente Lula é aumentar a faixa de isenção do imposto de renda para quem ganha no máximo R$ 5.000 até o final do mandato. O governo Lula aumentou a faixa de isenção do imposto de renda para 2 salários mínimos, o que não acontecia até o governo do genocida inelegível. Reajustou no início desse ano a faixa de isenção, que era do ano passado R$ 2.600, para um pouco mais de R$ 2.800.
equivalente a 2 salários mínimos. Como tem feito e voltado com uma política que foi interrompida no Brasil de valorização real do salário mínimo no país. Ou seja, de reajustá-lo todo ano acima da inflação. Além, presidente, de voltar a tirar o Brasil do mapa da fome. Não é verdade o que foi dito aqui. O Brasil terminou o ano de 2023 com 2,5 milhões de pessoas nessa condição de segurança alimentar. Uma redução de mais de 85%. A meta esse ano é voltar a colocar o Brasil fora do mapa da fome, como os governos do PT já o fizeram. Hoje existe aumento real do salário mínimo. É por isso que o governo está ampliando para 2 salários mínimos, porque aumentou o salário mínimo, senão vai ficar na ilegalidade. Mas a promessa do presidente Lula, que será garantida de isentar a população de até R$5.000, será cumprida, até porque já está cumprindo de R$2.500. Um reconhecimento ao trabalho da Câmara Legislativa voltado para a Polícia Militar do DF. O presidente da Casa, deputado Wellington Luiz, a deputada doutora Jane e o deputado Roosevelt foram homenageados com a medalha Tiradentes, concedida pela PM. A medalha tem como objetivo homenagear cidadãos civis e militares que contribuíram de forma relevante com a segurança pública do Distrito Federal. Eu, como militar, tenho a exata noção da importância, né, e a honra de ser homenageado pela Polícia Militar, né? Eu já tinha a medalha, a gente está sendo promovido aqui na medalha, tem os níveis da medalha, né? Então a gente está sendo promovido ao último nível da medalha da Polícia Militar do Distrito Federal. E agradeço, e conversando com a comandante-geral, isso foi em decorrência do trabalho que a gente faz no fortalecimento dos integrantes da segurança pública. Hoje eu sou o parlamentar que mais destinou recursos na história da Câmara Legislativa para as forças de segurança do Distrito Federal. A gente não trabalha para ser reconhecido, mas quando há o reconhecimento é importante, que fortalece nossa luta, mostra que nós estamos trabalhando no caminho certo. E eu recebo isso como uma comenda para o trabalho da Câmara Legislativa do DF, que os deputados têm trabalhado, têm feito e a comunidade, as instituições reconhecem isso. Então fazer parte da Polícia Civil, recebendo essa condecoração da Polícia Militar, só demonstra essa unidade, esse trabalho que é feito e esse reconhecimento mútuo que existe entre as instituições. Então, para mim, é motivo de muita felicidade. Fico extremamente honrado, feliz com a homenagem dessa magnitude, como policial, como cidadão, como político, sem dúvida nenhuma, né, para a gente é motivo de muito orgulho, mas também de muita responsabilidade. Aumenta ainda mais os nossos deveres e obrigações com a população do Distrito Federal, em especial com a Polícia Militar do Distrito Federal. A Câmara Legislativa hoje ela tem uma interação muito forte com as forças de segurança, incluindo, obviamente, a Polícia Militar do Distrito Federal, que faz um trabalho de prevenção que muito nos orgulha. Então a Câmara tem dado todo o apoio e, graças a Deus, os resultados estão acontecendo no dia a dia em defesa da população do DF. A cerimônia foi realizada no dia 3 de outubro e foi conduzida pela comandante-geral da PM. Ela destacou as contribuições dos distritais para aperfeiçoar a Polícia Militar. Agraciar pessoas que contribuem com a corporação é muito importante, e aí entra o Legislativo. Então, em nome do nosso presidente, o deputado Wellington Luiz, eu agradeço, fico muito feliz e honrada de poder agraciar a todos os deputados. Segurança pública não se faz sozinha. E os deputados estão dentro da nossa corporação no que tange a atribuição deles, eles estão fazendo, enquanto a gente aqui no Executivo faz o nosso trabalho com melhor perfeição. O símbolo da medalha é o patrono das polícias militares, Alferes Joaquim José da Silva Xavier, e faz parte da tradição da PM desde 1980. A comenda foi elevada à Ordem de Mérito em 2011. A coragem, a justiça e o patriotismo, valores ostentados pelo nosso patrono, servem de referência para homenagear cada um dos senhores e senhoras aqui à minha frente, pelo comprometimento, dedicação e apoio à nossa Polícia Militar do Distrito Federal.
Desde a publicação do decreto do GDF, que mudou o tráfego de caminhões na descida da entrada de São Sebastião, o DR intensificou a fiscalização no local para o desvio dos veículos, que devem dar a volta passando pelo complexo penitenciário da Papuda até acessar a BR-251 e chegar a São Sebastião. A medida tem o objetivo de coibir o trânsito de caminhões na avenida principal da cidade e evitar acidentes graves, como o que matou uma mulher e feriu outras pessoas no dia 21 de setembro. Para evitar a volta pela BR-251, veículos têm usado uma rota alternativa na Avenida do Sol, que dá acesso a vários condomínios do Jardim Botânico, mas a via não está preparada para receber os caminhões. A pista é estreita, sem acostamento e, a depender do horário, possui trânsito intenso. O pessoal, eles só vê o lado deles, eles não pensam nessa questão, porque se eles parassem para pensar nisso, eles davam a volta ali para o outro lado e não prejudicava aqui o acesso aos condomínios, porque querendo ou não, vai mudar só o problema de lugar. Dificulta a ultrapassagem e temos uma quantidade muito grande de condomínios e dificulta, né? O que eles estão fazendo? Eles estão partindo para as vias secundárias, eles estão sobrecarregando o trânsito para os condomínios que estão mais lá para dentro. Aí troca 6 por meia dúzia, né? Na Câmara Legislativa, lideranças comunitárias e autoridades de governo se reuniram para discutir a mudança no trânsito de caminhões no local. O autor da iniciativa, deputado Rogério Morro da Cruz, explica que o encontro é importante para colher sugestões para a melhoria do tráfego em São Sebastião. O decreto já foi assinado pelo governador Ibanez Rocha, proibindo os caminhões descer na principal de São Sebastião, mas aí tem outras sugestões, como criação de área de escape. Outro debate também, que até então era para ser os caminhões acima de 2 eixos, mas está sendo proibido caminhões pequenos. Então é importante, primeiramente, ouvir a população, ouvir os empresários, os caminhoneiros. No relatório final, vamos mandar para o Executivo para ver o entendimento. Moradores e representantes de empresários e caminhoneiros apresentaram diferentes soluções para a segurança viária na região. Melhoria das sinalizações, instalar sinalizações mais, com câmeras, especialmente em pontos críticos, para alertar os motoristas sobre curvas perigosas e limite de velocidade. O problema, para mim ali, não são os caminhões, são a velocidade. Eu, como motorista e morador da cidade, eu creio que fazendo mais 2 áreas de escape, nós vamos salvar vidas na cidade. Um relatório com as sugestões será encaminhado ao GDF. O representante do DR se comprometeu a se reunir com o Detran e demais órgãos responsáveis para encaminhar as demandas da audiência. Uma lei que vem para facilitar a vida do paciente. Agora, receita de medicamentos prescrito por enfermeiros que já eram aceitos nas farmácias públicas do Distrito Federal devem ser admitidas também pela iniciativa privada para a compra de medicamentos. Quando não tinha esse medicamento na farmácia pública, ele, quando ia na farmácia privada comprar esse medicamento, a farmácia não fornecia, não vendia, porque a farmácia dizia que a prescrição não poderia ser feita pelo enfermeiro. Com essa lei, eu diria que o maior benefício da população é que a população não precisa agora voltar novamente para a UBS, para a unidade de saúde, para pedir para o médico fazer uma receita porque não foi aceita a receita do enfermeiro. Então, vai dar mais agilidade, e vai dar, lógico, reconhecimento para essa categoria. Aqui no DF, os profissionais de enfermagem podem atender questões voltadas para a saúde da mulher, da criança e também doenças como tuberculose, hipertensão e diabetes. Além disso, eles podem atender demandas espontâneas, que são aquelas situações de emergência que chegam na unidade de saúde. Para todas essas questões, o enfermeiro pode prescrever o medicamento necessário. Pela lei do exercício profissional da categoria, os enfermeiros podem emitir receitas medicamentosas de acordo com programas e protocolos estabelecidos pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa e pela Secretaria de Saúde.
Para o Conselho Regional de Enfermagem do DF, a lei vem para garantir o pleno exercício da profissão. O que vai impactar para o profissional? Mais credibilidade diante da população. Então é isso que a gente pleiteia, que esse profissional que ele é qualificado, ele é preparado, ele já tem competência técnica, ele possa ser reconhecido socialmente como esse profissional que tem esse know-how e ele pode fazer. Então o profissional ele pode fazer e agora, por lei, as farmácias são obrigadas a receber. No entanto, esta conselheira do Conselho Federal de Farmácia enfatiza que hoje, mesmo com a lei, é necessário uma autorização de sistemas para que as drogarias possam receber receitas prescritas por enfermeiros. Quando o farmacêutico recebe uma receita, ele tem que colocar nesse programa a dispensação, por exemplo, da Anvisa, que se chama SNGPC. Então ele coloca essa escrituração e lá pede o CRM. Nesse programa só aceita CRM, aceita CRO e aceita o CRMV, que é o de medicina veterinária. Não tem a previsão do Corém. Então, por isso que nas farmácias a gente está tendo essa dificuldade de dispensar esses medicamentos. Um outro ponto também é o programa que tem farmácia popular do governo federal. Neste programa não tem a previsão de prescrição que não seja de médicos. Então, para a gente poder prescrever, a gente poder dispensar esses medicamentos prescritos por enfermeiros, esses programas devem ser atualizados. Tanto o deputado Jorge Viana quanto o Corém afirmam que estão buscando as adequações necessárias para que a lei seja colocada em prática. Existem as farmácias chamadas farmácias populares, que é um programa do governo federal. Bom, nessas farmácias populares que são distribuídos os medicamentos gratuitamente, essas ainda precisam ser ajustadas, ajustado esse recebimento lá no Ministério da Saúde. Então nós iremos ao Ministério da Saúde falar da nossa lei e pedir para que eles coloquem nos seus programas o aceite das receitas dos enfermeiros. A gente já está com conversa com tanto a Associação de Farmácias do Brasil quanto com a Divisa, com a Anvisa em nível nacional, para que isso seja o mais fácil possível, uma transição muito tranquila para que as pessoas não tenham penalidade. A Câmara Legislativa promove nos dias 8, 9 e 10 de outubro a primeira edição da Semana de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. O evento vai contar com palestras sobre direitos e políticas públicas, serviços de saúde, cuidados com a beleza e atividades recreativas. O evento é promovido pela Procuradoria dos Idosos e vai ser realizado aqui na Praça dos Servidores da CLDF. Para comemorar a Semana do Idoso, nós estamos fazendo 3 dias de atividade. Nós vamos estar aqui com o SESC, com o SENAC, com a carreta da Polícia Civil para que os idosos possam tirar suas novas identidades. Vamos ter sistema de assistência da saúde, uma série de atividades para os idosos do Distrito Federal. A semana vai ser uma oportunidade de reconhecimento e integração das pessoas idosas. Graças a Deus, as pessoas estão vivendo mais. Eu, por exemplo, estou com 70 anos de idade. Tem muitos idosos que estão por aí. Portanto, a gente precisa fazer com que o idoso seja valorizado. O idoso tem muito a ensinar. Faz tempo que a prática de exercício físico ultrapassou as paredes das academias. Se exercitar ao ar livre caiu no gosto das pessoas, como a Aline, que aderiu à modalidade dos Fit Trucks em Brasília. Não gosto de academia, é um ambiente fechado, essa coisa de aquele tanto de gente disputando máquina, o treino que você faria em 40 minutos, você leva 1h30, 2 horas, porque é muita gente. Então, eu realmente, essa opção para mim foi, assim, maravilhosa. Na onda dos food trucks que levam a comida até os clientes, surgiram os Fit Trucks. Aqui o lema é: se o aluno não vai até a academia vem até o aluno. A inovação já existe em vários lugares do Brasil e do mundo. Em Brasília, a Gabriela foi uma das pioneiras. Começou com a metodologia, né, que eu criei na academia, só que não tinha uma grade horária disponível. E aí as meninas sugeriram a gente ir para o parque. E aí a gente começou os treinos no parque.
só que faltavam os equipamentos, né, na época. E aí eu comecei a pesquisar como que eu iria levar equipamento para 10, 12, 15 alunos. E aí eu encontrei uma empresa em Boston que já tinha a ideia. Eu disse, é isso. E aí entrei em contato com eles, né, fiz todo o canal. Sem condições de arcar com o transporte do equipamento, ela encontrou uma empresa de Curitiba que topou fazer o truck, que em inglês significa caminhão. Então a gente começou no parque sem nada, sem equipamento, fui, né, comprando os equipamentos até que o truck chegou. Dentro do truck vai todo o material necessário e cabe bastante coisa para fazer qualquer aluno ter um treino pesado. Atualmente, o Fit Truck de Gabriela fica instalado no estacionamento do ginásio da região do Cruzeiro. Isso porque ela encontrou dificuldades para instalar o equipamento móvel de forma itinerante. A gente sofreu muito com isso. Não tinha regulamentação, a gente não podia ficar em um local dando aula. Tinha que ficar mudando o tempo todo, parecia que a gente estava fazendo coisa errada, né? Hoje, a carreta móvel só é utilizada por Gabriela em alguns eventos externos. Para garantir que esse tipo de atividade ganhe os espaços públicos de Brasília com segurança, a Câmara Legislativa discute a regulamentação dos Fit Trucks. O deputado Thiago Manzoni é autor da proposta. A legislação regulamenta o tamanho que pode ter o Fit Truck. Também estabelece as garantias que devem ser cumpridas nos locais de estacionamento onde os equipamentos serão instalados. A lei ainda restringe alguns locais para a atividade, como a Praça dos Três Poderes e ao longo de vias de trânsito rápido e rodovias. O projeto já foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça da CLDF. Como não havia regulamentação, a gente trouxe esse marco legal para o Distrito Federal, que é o marco legal que vai possibilitar que essas pessoas não estejam à margem da lei. Então, os educadores físicos, os profissionais da educação física e as pessoas que praticam as suas atividades vão poder fazer isso nesses fit trucks que estarão em locais apropriados. É bom que se diga que, por meio da lei, nós disciplinamos a distância que esses fit trucks têm que estar de academias, estúdios de personal e outros empreendimentos que desempenham atividades correlatas, né, de educação física. A gente também está regulamentando para que eles não atrapalhem a mobilidade urbana e nem atrapalhem as pessoas no seu ambiente de lazer. A ideia é facilitar a vida do empreendedor, do educador físico e das pessoas de Brasília, do Distrito Federal, que cuidam bem da sua saúde. A ideia de aproveitar as belezas naturais de uma cidade como Brasília praticando exercícios agradou em cheio os alunos. A sensação de bem-estar que você tem, de repente você fazer um exercício, você vai fazer um abdominal, você olha, você tem o céu para você enxergar, isso realmente contribui para o seu bem-estar. A sensação de liberdade que você tem ao seu redor, entendeu? É muito bom. Ainda hoje, depois da pandemia, depois de todos esses anos, né, que a gente já tem de fit truck, apenas 5% da população faz uma atividade física orientada. É muito pouco. Então, a maioria que não faz eu não gosto de academia. Então, assim, essa dor, eu acho que ela iria ser muito bem resolvida se mais profissionais tivessem nas ruas, tivessem essa visão de, não, vou fazer um exercício, mas não é de qualquer jeito. É um exercício orientado, motivando as pessoas a não desistirem, a não abandonarem. E não se esqueça, para outras informações sobre os trabalhos da Câmara Legislativa, acesse o portal de notícias da Casa.